Tá, beleza. É, eu vou gravar isso aqui não do meu computador, mas do meu celular, olhando pela janela aqui. Já quase 11 horas da noite de um domingo. Então era pra eu estar dormindo já. Mas tudo bem. Eu prefiro. Eu acho que eu prefiro agora porque tá muito calmo. Tipo, apesar de ser São Paulo, então tem muitos carros ainda na rua, eu consigo ver e tal. Mas tá uma noite calma. E eu acho que, tipo, mudar a ambientação, assim, é legal também, porque quando eu fiz os outros áudios, foram todos no meu quarto lá em Darmstadt, que eu sinto bastante falta. E eu consigo lembrar, assim, de como é que era o ambiente enquanto eu estava gravando, sabe? Eu lembro de olhar pela janela, estava meio escuro lá fora já, né? Até porque era dezembro, então ficava escuro muito rápido. Mas, e aí me deu saudade disso. E eu acho que em algum momento eu vou sentir saudade aqui desse apartamento na rua João Moura 2300, apartamento 93. É, sei lá. Eu acho que eu não vou morar aqui muito tempo, então de boa. Eu, sei lá, só ficar de boa aqui, né? E relembrar as coisas. É que eu quis gravar isso porque eu tava indo dormir e eu me lembrei de algumas coisas que eu também queria comer, que eu queria pensar no cogumelo, que eu não sei porque acontece na vida real, mas acontece. E a primeira, eu queria entender por que quando eu fumo maconha, quando eu como alguma coisa só, eu tenho umas visões de uns desenhos que eu acho que eu via quando eu era criança, eu não tenho certeza, mas que eles não vêm assim cotidianamente faz bastante tempo. Só que eu tenho quase certeza de que eu vi eles quando eu era criança e eu não consigo reproduzir eles aqui na vida real. Acho que só quando eu tô lá, naquele estado. E não apareceu no cogumelo, nem no LSD, só na maconha mesmo. E, tipo, geralmente alguma coisa a ver, assim, com meio Turma da Mônica, meio o símbolo da Globo, assim, também meio um pouco diferente, assim, meio com mais cores, assim. E eu lembro de alguns que são tipo um cabeçalho, assim, tipo uma página toda preta com um cabeçalho mais colorido também. Eu sinto que todos eles têm uma cor mais precisa, assim, com um arco-íris, sabe? Ou um RGB. Tipo, bem colorido e diferente. É bom que vai ter bastante som de moto aqui também pra me lembrar porque eu também não gosto daqui, né? Tipo, tá tudo pacífico até chegar uma motaça aqui. Mas, enfim, essa é uma coisa que eu quero lembrar. E a segunda coisa é eu queria entender os sonhos que eu tinha quando era criança. Porque eu acho que eu tinha outros, assim, um pouco mais diferentes. Mas tem três que me vêm bastante à cabeça. Que eu não vou saber precisar em detalhes, mas tem um. Primeiro que eu não lembro muitos detalhes é o da pedra. Que tipo, eu gostava de pensar que o cobertor ele tava me esmagando como se fosse uma pedra, assim. E o que eu faria para sobreviver ali, estando, tipo, totalmente preso. E como se a pedra fosse, tipo, oca por dentro, assim. Eu tivesse meus equipamentos e, tipo, comidas, assim, dentro da pedra que pra tentar escapar, assim, sabe? Só que eu só conseguia, tipo, colocar a cabeça para fora como uma tartaruga, assim. E voltava pra pedra e pensava em maneiras de tentar escapar daquela situação, como se, tipo, eu realmente estivesse preso, mas meio que um preso em falso, assim, sabe? Tipo, não. Olhando de fora, parece que eu estaria preso embaixo de uma pedra, mas, tipo, aquilo também era, tipo, minha casa, assim, eu tinha espaço por dentro pra me mexer, sabe? E eu achava aquilo interessante, assim. Eu não sei porquê, assim, mas eu gostava de, tipo, aquela sensação de pensar que eu estava sendo, tipo, é, apertado, assim, pela pedra, né? Isso até me lembra do. Não era cobertor humano, era cobertinho, eu acho. Até tem com. Tinha com a Izzy, agora tem com a Paula também. Que tipo, elas ficando em cima de mim assim enquanto eu estou deitado. Eu gosto disso. Esse sentimento de ter alguma coisa te pressionando pra baixo, assim. Não sei, não sei exatamente porquê, mas eu acho um sentimento bom. Tipo, de estar deitado e ter alguma coisa pressionando assim. Aí, beleza, esse era um dos sonhos. Aí o segundo era um de, tipo, era como se tivesse vários rounds, assim, que eu teria que participar. Tipo, de uma luta, assim. E
eu poderia escolher quais partes do meu corpo e quais partes, quais armas que eu levaria para cada confronto, assim. Então, tipo, eu lembro que, sei lá, primeiro eu começava todo inteiro, tipo, um ser humano completo, assim. Só que aí, sei lá, eu, tipo, machuquei meu braço, aí eu vou pra próxima luta sem braço, enquanto meu braço se regenera pra próxima luta, tá ligado? Então, tipo, eu ficava escolhendo que tipo de, de partes do meu corpo e que tipo de arma que eu levaria pra cada confronto, assim. E aí era interessante ficar fazendo estratégias, assim, sabe? Sei também porque que isso era um sonho, né? Tipo, quando a gente é criança tem umas coisas muito doidas, assim, eu vejo pelos meus primos, principalmente o Murilo, né? Porque eu vejo, caraca, eu sou um cara com uma moto com uma tela atrás, tipo, piscando. Eu não sei, caralho, não sei o que é isso. Parece que ele tá fazendo propaganda de alguma coisa. Bizarro. Nossa, São Paulo é muito doido. Enfim, mas eu vejo pelo meu primo Murilo que, tipo, ele tem muitas coisas na cabeça, assim, muita imaginação e tal, né? Fico pensando que é a época que a gente perde essa imaginação também, porque eu lembro de ter também uma imaginação muito fértil, até por esses desenhos que eu tinha na minha cabeça, ou, tipo, pelo, pelos sonhos que eu tinha. Até lembro de um negócio que eu sonhava bastante, que eu fazia parte do iCarly, assim, que eu era, tipo, o Ted, o Ben. Esqueci o nome do menino. Mas, tipo, o moleque que gravava lá. E aí que, tipo, eles gravavam a minha voz, tipo, pessoas, assim, da Nickelodeon, Disney, sei lá que porra que era. Gravava minha voz à noite, assim, enquanto eu tava dormindo e usava na gravação, porque aquela não era a voz do moleque, era, tipo, a minha voz. Mas minha voz não tinha nada a ver, eu só não sei porque eu pensava nisso. Acho que é porque eu assistia muito aí, parecia que eles eram parte do meu grupo de amigos, assim. E o terceiro sonho era, tipo, era como se, tipo assim, era eu e mais alguma menina que eu gostava da época lá na escola, então, tipo, era, dependia, assim, né, eu gostei de muitas meninas quando era criança, mas, enfim, a gente era, tipo, o rei e a rainha de um reino de, tipo, anões, assim, sabe, uma coisa meio, tipo, é, eu não sei explicar direito, mas eram vários, tipo, anões de jardim, assim, sabe, e aí eles faziam as coisas que a gente mandava e tal. Às vezes, eu lembro, tipo, de até um que tinha uma rebelião dos anões, assim, aí a gente tinha que, tipo, conversar com eles e tentar achar, tipo, fazer uma paz, assim, pra eles libertarem a gente, porque eles eram maioria, mas eles gostavam da gente, porque a gente era, tipo, ser humanos pequenos, assim, né? E eu gostava disso porque eu conseguia me imaginar com a menina da escola que eu gostava, assim, passar um tempo, porque eu acho que, tipo, eu era amigo das pessoas, mas principalmente de meninas eu não sabia falar direito. Acho que tinha um negócio também que, por eu ser um ano mais novo e tal, isso já é uma coisa que aparece bastante, assim, quando eu penso nas coisas, né? Como é um fato que moldou a minha vida escolar e a vida escolar, assim, é tipo o que molda a sua vida inteira, assim, né? Porque a infância é quem você é, né? Então, tipo, a escola faz bastante. A escola e a família, né? São as duas coisas que moldam quem você é hoje em dia, assim. Então eu fico pensando nisso e, tipo, fazer o quê, né? É um fato que aconteceu que eu era um ano mais velho. Um ano mais novo, quer dizer. Hoje em dia eu não tenho problema com isso, mas. E na época eu também não tinha, mas eu acho que me atrapalhou um pouco em algumas coisas, assim, porque você não é da idade do pessoal que tá fazendo as mesmas coisas que você. Né? Você é, tipo, menor, assim. Mas enfim, não me arrependo, porque eu gosto muito das pessoas que estavam na minha sala e tal. Então, sei lá. Mas e pô, essas são as coisas que eu quero explorar também dos cogumelos quando eu usar. Tipo, o negócio da, dos sonhos e dessas imagens que aparecem pra mim, assim. Tipo, o que que era aquilo, né? Por que quando eu era criança eu pensava nessas coisas? Tipo, às vezes talvez eu dei muita importância porque que eu pensava quando era criança, porque eu valorizo muito a inocência, assim, tipo, eu acho que é o estado mais puro do ser humano, assim. Então, talvez eu valorize mais o estado de inocência, assim, mas eu queria entender essas coisas também, tipo, do que o que se faz sentido e se faz algum sentido ou não, esses pensamentos que eu tinha quando era criança. Então essas são as coisas que eu queria pensar mais, assim. Por que que eu tô... Por que que eu tô... que eu falei no outro áudio, né? Então era tipo, por que que eu não consigo mais falar tão bem quanto eu falava antes? O que que mudou?
das minhas últimas experiências de cogumelo pra cá. É, e também por que eu não consigo mudar minha vida do jeito que eu conseguia antes, assim. Eu sei o que eu tenho que mudar, mas eu não consigo. É, eu queria entender essas coisas. E além desse negócio, né, dos sonhos e das imagens. Cara, São Paulo é muito tranquilinho, assim, à noite, né? Tipo, porra. Cara, que vontade de pensar nessas coisas agora, assim, imediatamente. Porque, apesar de ter as motos que atrapalham, tipo, porra, mano, eu tô num lugar tão da hora que agora, vem. Meu Deus do céu. Eu vou até botar na como a imagem desse vídeo a foto que eu tirei aqui agora. Porque, puta que pariu. Como é que pode cada um. Mano, uma cidade tão grande com tantas pessoas e, tipo, todas essas janelinhas, assim, com as luzes ligadas, né? Porque, tipo, hoje já é domingo, é 11 horas, eu acho. Tipo, o que essas pessoas estão fazendo com as luzes ligadas, assim? Elas não vão trabalhar no segundo, né? Tipo, que vida, que vida será que elas levam, assim? Será que é, tipo, uma coisa que nem a minha? Que meu trabalho tá vários, eu tô meio que numa hora de transição, assim. Então eu não preciso ter uma rotina fixa e tal. Aí, sei lá. Na verdade, olhando aqui agora e os motoboys passando, tem muita gente trabalhando agora, né? Não é, tipo... Eu tava falando mais dos apartamentos, né? Mas se você olhar as motos e as bicicletas, tem muita gente trabalhando de verdade agora, né? Então, engraçado isso. Mas, pô, velho, fiquei pensando nessas coisas agora. Até tava pensando no, sei lá, tava pensando no aniversário da Rafa, que eu falei com a Brenda também. Esse aqui a gente era criancinha e agora a gente é adulto formado, assim, tipo, conheci ela quando eu tava tendo esses sonhos doidos aí de criança. É meio estranho, assim, pensar que agora a gente já é, tipo, adulto mesmo. Eu fico feliz que ela trabalha com coisas Kandinsky, assim, porque realmente desde criança eu achei que ela era bem Kandinsky, assim. Eu sempre fui mais engenheiro, né? Mas, mano, eu acho muito legal isso que tenha pessoas que consigam trabalhar com essas coisas, assim. Porque parece que é o essencial da vida humana, assim, né? Tipo, mano, é que é muito fácil ver valor nas coisas do engenheiro, né? Tipo, não tô dizendo isso como eu como engenheiro formado na faculdade de engenharia, não, tô falando tipo, como engenheiro nas coisas físicas da vida, tipo, trabalhar no banco, as pessoas precisam de banco, as pessoas precisam de, tipo, precisam das empresas, assim, né? Então é fácil entender o papel, tipo, ganhar dinheiro com isso. Agora, você ganhar dinheiro com um negócio que só, tipo, é um afago pra alma, assim, né? Ele é tipo uma que lida com o abstrato, assim, não é nada concreto que você vai ganhar fazendo um filme, fazendo música, né? Tipo, todas são coisas de entretenimento, né? Só que entretenimento parece uma palavra, tipo, parece uma palavra que é pior do que que eu realmente tô querendo, a ideia que eu realmente tô querendo passar agora, assim, tipo, uma coisa bonita, porque ela é tipo, ela não tenta ser uma coisa útil para a sociedade, ela tenta ser uma coisa é, que um a mais assim da sociedade que tipo a gente precisa, sabe? Enfim, engraçado isso. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui, apreciar mais um pouco o céu, que não dá pra ver nenhuma estrela, porque tem muita poluição. E escutar os carros de São Paulo mais um pouco. E depois vou dormir, pra fazer as coisas. Começar mais uma semana e mais um. Viver mais uma semana dos meus 24 anos. Pois é. É isso.